Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Como estão vocês? Eu tô na luta aqui, né, para me recuperar da gripe, do resfriado, né? Dá vontade de ficar deitado o tempo todo, mas a gente que é dona de casa não pode se dar o luxo, né? Tem casa para limpar, comida para fazer, filhos para cuidar, e isso tudo sobra pra gente, né? E eu tenho que gravar também vídeo para vocês aqui. Ontem eu não gravei porque eu não estava muito bem, a voz estava horrível. Hoje tá melhor um pouquinho, mas ainda tô tossindo, então peço que vocês me perdoem, né? A voz de taquara, né? Como o povo fala, mas eu não posso esperar a gripe passar para fazer alguma coisa, né? Porque gripe é um bicho que demora de passar, viu? Você vai tomando remédio, 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 até fazer efeito, demora um tempinho. E hoje eu tô bem melhor, né? Estou aqui com vocês e quero falar de um assunto, gente, muito importante. Qual que é? Não se compare, gente, com os outros. Cada um tem a sua realidade. Olha, você já reparou que, mesmo sem querer, a gente tem a mania de se comparar com as outras pessoas, né? A gente compara o nosso tamanho, o nosso rosto, as nossas roupas, né? A gente compara o cabelo, o olho, a casa que a pessoa tem. A gente se compara com a família dos outros, com o marido, com a esposa, com os pais, com o lugar que a pessoa mora. Então sempre foi assim, a gente se comparar. Isso é uma coisa até natural, mas que é bom que quanto mais você pare de fazer, melhor. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque, gente, todo mundo, cada um é diferente do outro. As pessoas não são como você pensa que elas são. Boa parte. E às vezes a gente pega uma pessoa como padrão, como modelo e pensa assim: nossa, eu queria tanto ter a vida dessa pessoa, eu queria tanto ter a casa que ela tem, o carro, a carreira, né? A quantidade de amigos que cerca ela, todo mundo gosta dela, todo mundo está do lado dela. Mas se você for, gente, conversar com a pessoa, você pode ver que muita coisa não é como você imagina. É aquela velha história, né? A gente fica olhando a grama do vizinho, que a gente acha que é mais verde que a nossa, às vezes não é verde, mais verde que a nossa. É porque a gente fica olhando a grama do vizinho. Ou às vezes a grama do vizinho é até mais verde que a nossa, porque ele cuida, porque ele trata, entendeu? E a gente fica sempre se comparando ao longo da vida. Quando a gente é adolescente e a gente se compara, tem até um sentido, né? Porque na adolescência, você se comparar é normal, porque você está conhecendo ainda o mundo, está conhecendo a vida, né? Você quer ser igual à sua turminha de escola, você quer ser igual à sua turminha de sair, de passear. Quando é adolescente, aí a tosse voltou. Quando você é adolescente, tudo bem, combina. Você quer ter a roupa igual, né? Quer todo mundo ter os mesmos gostos, os mesmos estilos de música, arrumar o cabelo do mesmo jeito, as mesmas roupas. Super normal, porque todos nós já fomos, né? Adolescente, já fomos assim, ou muito ou pouco, né? Porque a gente sempre acha que aquela menina da escola é mais descolada, é mais popular, é mais pra frente. A gente quer ser igual a ela para ter os amigos que ela tem, para ter a popularidade que ela tem. Só que quando a gente chega a uma fase, gente, adulta, já não faz mais sentido querer se comparar com os outros, porque a gente já tá com uma cabeça feita, a gente já é adulto o suficiente a ponto de saber que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade. Foi por isso que eu coloquei esse título no vídeo. Para, gente, de se comparar com os outros. Isso aí não vai te levar a nada. Você não vai ser aquela pessoa. Você até pode observar algumas coisas que as pessoas têm para poder assim servir de incentivo, né? Para você crescer, para você melhorar, mas comparar é ficar ali, ó, na pegada da pessoa, querer ser o que a pessoa é, querer ter o que aquela pessoa especificamente tem, e você acaba de viver a sua vida. E você deixa de viver a sua vida e deixa de olhar que você também é um ser humano muito especial, que você tem muitas coisas boas e você acha que a sua vida é sem graça e que a vida dos outros é que tem graça e que presta, tá bom? Eu vou te dizer por que também você não pode se comparar com as outras pessoas. Primeiro, as outras pessoas, gente, não são padrão de felicidade. Principalmente aqui, né? Nas redes sociais, né? Você vê a pessoa no Instagram, no WhatsApp, postando foto dos lugares que ela vai, dos lugares que ela frequenta, dá uma impressão que a pessoa está num nível de felicidade muito grande. A pessoa lá na piscina, tomando banho, tomando sua cerveja, tomando seu uísque.
Mas você não sabe. Às vezes aquela pessoa está ali, né, cheia de amigos numa piscina, mas está devendo pra caramba. Às vezes está com o nome sujo. Às vezes está vendendo almoço para comprar a janta, mas ela está vivendo de aparência. E você olha para o outro lado da janela e você acha que aquela pessoa lá está no auge da felicidade. Eu não estou dizendo, né, que se as pessoas ela têm as conquistas dela, que toda conquista é aparência, né? A pessoa lutou para ter aquilo. Mas em muitos casos, gente, muita coisa que você vê no Instagram, muita coisa que você vê nas redes sociais, gente, é tudo, a maioria, é tudo coisa montada. A maioria é para fazer sucesso, é para ter visualização. Perdão. A maioria é para inglês ver, é para a pessoa bancar uma felicidade no casamento que ela não tem, na vida financeira que ela não tem. Tem pessoas, gente, que elas vivem de ostentação. Às vezes até ela tem para ostentar, né? Não é toda. Tem gente que tem mesmo as coisas. Mas ela quer esfregar na cara dos outros que ela tem. Mas por que essa necessidade que essa pessoa tem de esfregar na cara dos outros? Por que ela não curte as conquistas dela, entre ela e os poucos que moram perto dela ou a família? Por que ela tem que postar tudo? Eu não estou dizendo que você não possa postar nada, né, gente? Eu não sou assim também tão cética, tão dura. Ah, que você não pode postar uma festinha que você vai, um lugar que você vai. Mas a gente vê muito aqui nas redes sociais, a pessoa posta tudo, desde a hora que acorda até a hora que dorme, né? Eu não estou dizendo também daquela pessoa que ela vive disso, né? Ela vive do blog, ela vive de mostrar a vida dela. Mas tem pessoas que elas querem mostrar que ela tem uma felicidade que na verdade ela não tem. E muitas coisas a gente olha assim, já vê que é fachada. Então não se iluda, gente, com a vida dos outros. Às vezes aquilo não é o que parece, tá bom? Não fica se comparando. As outras pessoas não são padrão de felicidade, não. Às vezes ela tá ali, ó, postando algumas coisas, né? Mostrando. Até as pessoas que não postam nada, que é aí no meio que você vive, entendeu? Você a ver, parecendo ter um padrão de vida maravilhoso, mas vai ver como ela de repente deve estar devendo, deve estar vivendo uma vida ruim, né? Porque tem pessoas que vivem uma vida ruim e ela quer disfarçar, tá bom? Outra coisa, você não sabe da luta e da experiência que a pessoa tem. Às vezes você vê também, tem um lado também verdadeiro da história, né? Que a pessoa às vezes tem tudo do bom e do melhor sim, ela vive uma vida real, que ela tem aquilo mesmo, mas você não sabe o que ela fez para ter aquilo. Você não sabe o quanto ela lutou, você não sabe a história de vida, o processo que ela levou para chegar aonde ela está. E às vezes você se compara, mas será que você também quer a luta dela? Você quer pegar para você o processo que ela teve para chegar onde ela tá? Porque a gente quer a bênção, né? Mas a luta a gente não quer. Então, isso aí é para você, tá? Ficar atento. Outra coisa, você, gente, é uma pessoa importante. Às vezes você olha para sua vida, você acha que sua vida é sem graça, que não tem nada de interessante na sua vida. Mas sabe por quê? Porque você fica só de olho na vida dos outros. E quando a gente fica olhando para a vida dos outros, a gente esquece das coisas boas que a gente tem, a gente se torna ingrato. Às vezes você tem coisas boas na sua vida. Às vezes você tem um marido bom, uma esposa, filhos bons, você é uma pessoa que tem saúde, você tem uma casa para morar, você tem um monte de coisa boa e o suficiente para viver feliz. Mas porque você fica olhando muito para a vida dos outros, dá a impressão que a sua vida é uma vida sem graça. Porque você despreza as coisas boas que Deus te deu, tá bom? E para terminar, por que que você não deve ficar se comparando com os outros? Porque tem gente que vive uma vida de fachada. Casamento de fachada, vida financeira de fachada, uma saúde de fachada, tudo de fachada, tá bom? Há casos e casos. Então, comece a olhar mesmo para dentro de você e ver o que você tem de bom. E é muitas coisas. Não se compare com os outros, gente. Porque se Deus quisesse que você fosse igual a todo mundo, tivesse a vida dos outros, Deus não faria, ó, a sua impressão digital diferente. Deus já fez isso diferente porque Ele quer que você seja diferente, tenha uma vida diferente, tá bom? Deus nos fez diferente porque Ele não quer que a gente se compare com ninguém. Mas se você é uma pessoa que quer muito ter alguém como referência, como padrão, porque você está perdido, você não sabe quem você é, o que você quer, se compare então com Jesus. Veja se a sua vida está de acordo com a de Jesus. Veja se as suas atitudes são atitudes que Jesus teria se tivesse no seu lugar. Já que você está querendo muito ter um padrão, né, de vida, ter um padrão de comportamento, eu não conheço nenhum melhor do que Jesus, porque ele nessa terra, ele vivia de verdade, ele não vivia de aparência. Ele tinha uma vida verdadeira e com um padrão de vida muito exemplar.
tá bom? É o melhor padrão a ser comparado e a ser imitado. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe seu like, compartilhe. Me fala aí nos comentários, você se compara com alguém? Existe alguma pessoa aí onde você mora, perto de você, que você queria muito ter a vida da pessoa? Mas dá uma olhadinha se você queria também ter a luta dela, tá bom? Muito obrigada e até mais.